A gente cresce ouvindo, seja por fatores ideológicos ou culturais, que uma relação precisa durar para sempre. Claro que ninguém se relaciona pensando no término, mas o para sempre, tão disseminado nos filmes da Disney e em outras obras de ficção, é um termo delicado para seres finitos como nós. E essa pressão do relacionamento perfeito, interminável, é um ideal inatingível e mexe com as pessoas. Muitas delas ficam por décadas com um parceiro ou parceira sendo vítimas de um relacionamento abusivo. E é exatamente este o tema do Diálogos da Cidade de hoje. E para conversar sobre o assunto, eu recebo a psicóloga Natália Simões e a advogada Larissa Seixas. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu comecei falando de relacionamentos, que talvez é o ponto mais comum que as pessoas pensam quando relacionamentos afetivos, né? Quando se trata de relacionamentos abusivos. Mas não, né? A gente pode ter um relacionamento abusivo com um amigo, com um trabalho dentro de casa, né? Muitos filhos não têm uma relação saudável com os pais e vice-versa. Exatamente, Dani. O relacionamento abusivo, quando se fala, a gente já pensa em relacionamento amoroso. Mas ele existe no relacionamento amoroso, ele existe no trabalho, ele existe em relação de amizade, familiar, está presente em todos os lugares. E o importante da gente falar isso é justamente para as pessoas poderem reconhecer e aprender a lidar com tudo isso. Larissa, quer fazer alguma colocação? Então, quando a gente fala em violência doméstica, ela engloba esse conceito que vocês falaram, além do relacionamento amoroso, o relacionamento familiar, também aqueles que convivem na unidade doméstica, e também quando há uma relação íntima de afeto, então nem precisa ter um vínculo forçosamente. Uhum. E quais são os principais sinais? Aí eu falo no geral, assim, de que o relacionamento está ficando abusivo. Ou não, vamos focar primeiro assim dentro de casa, com pai, mãe, filho, algum amigo. Quais são os primeiros sinais para a pessoa ficar atenta? Olha, o relacionamento abusivo, algumas características de uma relação abusiva o abusador, vou falar abusador e vítima, tá? O abusador, ele é uma pessoa que nunca está errada, ele é uma pessoa que diminui o outro. A pessoa que é vítima de um relacionamento assim, ela é uma pessoa que constantemente está pisando em ovos, porque ela está sempre com medo de como vai ser a reação da pessoa. Tanto de comportamento, como de vestimenta, como de... nem sei agora te falar um exemplo, mas a pessoa sempre pisa em ovos com medo de como o abusador vai reagir. Eu acho que esse é um dos principais fatores, assim, que a gente já... Quando alguém fala que... Um alerta, né? Um alerta, exato. A gente fica atento quando a pessoa fala, eu tenho sempre medo de como o outro vai reagir. Então, esse é o principal. São vários, né, Dani? A gente tem uma lista imensa de várias características, mas é um medo. O abusador, ele diminui muito a vítima. Uma coisa muito importante de falar é que é muito sutil. Não é uma coisa, eu casei com a pessoa, da noite para o dia ela virou um abusador. Não. Por isso as pessoas não percebem que elas estão sendo vítimas de abuso. Porque no começo é tudo lindo, é tudo maravilhoso, a pessoa é incrível e ela te faz sentir incrível. E aos poucos isso vai mudando bem sutilmente, é uma manipulação. Então a manipulação é a principal característica do abusador. E isso eu acho que vale para todos. Então, o outro é sempre criticado em tudo que ele faz. Então, se ele faz A, ele é criticado porque ele faz A e não fez o B. Se ele faz o B, era porque ele tinha que ter feito A. Então, é muito difícil de lidar com pessoas assim. A gente observa também que quando a gente está diante de casos de violência doméstica, no começo do relacionamento é tudo muito intenso. Então, são demonstrações de afeto que a gente não vê geralmente, né? E aquilo, de certa forma, ilude e vicia a mulher que está nessa situação. Larissa, quando a gente fala de relacionamentos abusivos, assim, do ponto de vista jurídico, a pessoa ela pode tomar alguma iniciativa? Eu falo porque, assim, muitas vezes não chegou, né? Triste falar isso, mas não chegou num estágio de agressão. Sim. Como que a vítima pode provar? É possível denunciar a pessoa que às vezes está sofrendo violência psicológica, que ela é mais invisível, né? Digamos assim. Sim, veja, a nossa legislação prevê que a mulher que está em situação de risco
basta estar em situação de risco de violência, ela já pode fazer uma denúncia, encaminhar tanto para a delegacia ou também para assistência social, por exemplo, municipal. Então, basta a situação de risco. E na nossa legislação, tem pelo menos 5 tipos de violência previstos, né? Que são a violência psicológica, a violência moral, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência física, que é essa que a gente falou que é mais visível, né? É claro que algumas mulheres, elas enfrentam dificuldades quando elas vão, por exemplo, no ambiente policial, falar da violência doméstica psicológica, né? Mas o que a gente precisa orientar é que elas tenham consciência que não é preciso que esteja verificado um crime, entende? Elas não têm essa carga de provar que houve um crime. Não, elas têm apenas a necessidade de falar qual que é a situação de risco que elas estão vivendo, inclusive o risco psicológico, o risco moral e a violência patrimonial, que também é muito presente, né? Essas violências, eu diria que são as mais subnotificadas, mas talvez sejam as que mais frequentemente se verifiquem na prática. E dando uma provocadinha, você falou assim, na hora de denunciar, muitas vezes as mulheres elas podem se sentir até assim, não denuncie, porque acontece muito isso, né? Você ouve relatos de mulheres que falam, não denuncie, ela ser desencorajada. Sim. Como que a gente faz para começar a mudar essa história? O ideal seria mesmo que mulheres sejam atendidas por mulheres, até para se sentirem mais acolhidas. Inclusive, é a previsão legal, né? Na Lei Maria da Penha, a preferência é o atendimento por mulheres. É que a gente acaba não acontecendo na prática, mas tá lá a preferência. Então, se você for numa delegacia e tiver uma policial mulher, você pode pedir, olha, gostaria de exercer minha preferência pelo atendimento policial mulher e tudo mais. Mas, além disso, é claro que os meios de socorro, digamos, para a violência doméstica não são apenas a polícia, né? Então, por exemplo, se você é amiga de uma vítima de violência doméstica, qual que é a minha principal dica? Que você exerça uma escuta acolhedora, que você esteja preparado para ouvir e esteja preparado, inclusive, para enfrentar o ciclo de violência doméstica, né? Porque a gente sabe que esse tipo de relacionamento abusivo, ele não é linear, né? Então, tem as fases. Então, pode ser que quando a mulher está numa fase, que é a fase da briga, de intensificação de agressão, mesmo que sejam agressões psicológicas, ela esteja com coragem naquele momento. Mas depois que vai para a fase da lua de mel, né? Que a gente fala que o homem, por exemplo, pode até ser uma mulher, né? A agressora, mas geralmente é um homem, esse homem, ele intensifica os presentes, os elogios, e daí ela volte atrás. Só que, enquanto amiga, você tem que acolher essa mulher, né? Mesmo quando ela decide dar um passo atrás. O que eu ia acrescentar é que quando tem a violência física, é muito fácil de você determinar que aquilo está acontecendo. Quando não é uma violência física, é muito difícil, porque nem a própria pessoa reconhece, nem as pessoas reconhecem. Então, se você for reclamar que o seu marido brigou, ou que gritou, ou tudo que acontece, mas casamento é assim mesmo, isso acontece com todo mundo. Verdade. E não é verdade. É óbvio que eu até falei para você antes, numa outra conversa, que nem todo relacionamento que tem discussão é um relacionamento abusivo. Né? Todo relacionamento tem altos e baixos, tem brigas, tem conflitos, mas não é determinante uma briga para ser um relacionamento abusivo. Isso fala-se tanto de relacionamento abusivo que eu acho que as pessoas acabam confundindo um pouco. Mas é tudo bem diferente. Então, quando a gente vai fazer uma queixa, quando qualquer pessoa vai fazer uma queixa e reclamar do relacionamento, mas você mora numa casa tão boa, mas você tem um carro tão bom, mas seus filhos estudam numa escola boa, ele te sustenta. E aí as pessoas ficam se achando sozinhas demais, ou tendo que se conformar com isso, ou até porque tem que ser para sempre, porque casou, vai ter que aguentar. É interessante, né, a gente falar dessas duas pontas, tanto daqueles que acabam não acolhendo a mulher no sentido de desencorajá-la, quanto também aqueles que julgam, falou, olha, você sofreu tudo isso só agora que você... Por que não falou antes, né? Então, e eu acho que o fundamento... nesse momento, né? A mulher, ela precisa ser acolhida e ela ainda é julgada. Sim, com certeza. E uma outra característica do abuso é
a pessoa que abusa fora da relação, ela é uma pessoa super legal. Então, ela é uma pessoa muito simpática, que todo mundo gosta. Então, se você for chegar e falar para alguém o que você passa dentro de casa, a pessoa fala, imagina, ele é tão legal. Isso é coisa da sua cabeça. Então, a pessoa, se eu falar que vou me separar, o que todo mundo vai pensar? Todo mundo gosta tanto dele, vão falar que eu sou louca. Né? Então, desencoraja mais ainda. Você falou dessas frases, eu até separei algumas aqui, que são frases comuns que a gente ouve desde criança, né? Ou escuta alguém falando que já estão tão enraizadas na sociedade, como, por exemplo, você tem que ceder, senão não vai para frente. É claro que se relacionar, qualquer tipo de relação com pai, mãe, amigo, no trabalho, a gente tem que ter um jogo de cintura, senão, né, o ser humano realmente é complicado, tem suas diferenças, mas é uma frase que também pega. Aí relacionamentos são difíceis mesmo, ele faz isso porque te ama muito, né, muitas pessoas julgando, mas você tá casada, tem tanta gente que queria casar, que não sei o quê, são frases muito comuns que se utilizam. E pegando o gancho da Larissa, que ela falou sobre é importante ter uma rede, uma amiga para conversar, para desabafar desse assunto, quero aproveitar e te perguntar, Natália, como você também aborda essa pessoa? Porque muitas vezes a pessoa ela não quer falar porque ela tem medo, ela tem vergonha, ou então, assim, ela não quer que a outra pessoa também invada, porque muitas vezes as pessoas se sentem invadidas, né? Como chegar, como uma mãe, um pai, uma pessoa próxima pode abordar essa pessoa? Eu estou aqui, se você precisar conversar, como? Eu acredito que a pessoa que está sofrendo é que tem que dar esse primeiro passo. Dar essa abertura, você disse. Dar essa abertura, porque na verdade as outras pessoas não percebem, sabe? Elas não conseguem visualizar tudo que a pessoa passa em casa. Então, numa relação abusiva, a vítima, ela se afasta dos amigos. Então, o abusador, ele já faz isso. Vai isolando, né? E não é uma proibição, você está proibida de sair com suas amigas, não é isso, não é isso que acontece, né? É sutil. Então, você vai sair com aquela amiga sua que sai com todo mundo, você vai sair com aquela sua amiga que não vale nada, que não para em nenhum trabalho, que não se dá com a mãe, e aí você começa, putz, se eu for sair com aquela amiga, ele vai falar tanto, se eu for sair com aquela amiga, ele vai falar tanto, e aos pouquinhos, na hora que você vê, seu círculo de amizade já acabou. Com a família, a mesma coisa. Porque seu pai é isso. Porque sua mãe é isso. Porque seu irmão, sua família, sua irmã. E aí, aos poucos, eu não vou passar o final de semana junto com a sua família. E o que vai acontecendo? Você vai sozinha, no outro você vai sozinha, e você vai diminuindo. Você vai me deixar aqui para encontrar com a sua família? Na hora que você vê, você não tem mais a rede de apoio. E aí você fica mais dependente ainda dessa relação. Então, o outro te diminui, te critica, te inferioriza, você não faz nada direito. Aí vem nem sei se eu estou atropelando aí, mas são elogios com crítica. Nossa, seu cabelo tá lindo. Nossa, mas se você fosse loira, você ia ser bem mais bonita. Né? Essa sua roupa tá bonita, mas se fosse um vestidinho mais compridinho, ficaria melhor. Então, vem o elogio, mas já vem te colocando para baixo também. Então, você vai se sentindo cada vez mais dependente dessa outra pessoa, por isso é tão difícil de sair. Sim, aí tem outras questões que envolvem. Queria falar, a gente já tocou rapidamente ali no início, sobre os ciclos. Tem os ciclos da violência, né? São 3, 4 ciclos. Larissa, quer começar falando? Então, hoje eu acho que a terminologia mais adequada é falar em espiral de violência doméstica, né? Porque o ciclo dá a impressão que é algo fechado, enquanto o espiral, porque o que a gente observa é que às vezes começa com microviolências, né? E daí vai se intensificando até pode chegar no feminicídio mesmo, né? O Brasil, inclusive, é um dos países onde mais mata mulheres no mundo. Um dado muito triste. Então, é importante a gente fazer essa ressalva e evidenciar que como durante um ciclo de violência doméstica ou espiral de violência doméstica, a mulher enfrenta várias fases, o estado emocional dela também se altera de acordo com as fases do ciclo de violência doméstica. Joia. A gente está com um tempo apertadinho, a gente vai fazer nossa primeira pausa de hoje, então aí daqui a pouquinho a gente volta, aí a Larissa pode complementar falando desse ciclo de violência e a Natália também. Diálogos da Cidade volta já já.
volta com Diálogos da Cidade. No programa de hoje estamos falando sobre relacionamentos abusivos. Como eu já fiz uma introdução no começo, quando a gente fala de relacionamento abusivo, pode ser uma relação afetiva, de amizade ou com algum ente da família também. No último bloco, nós encerramos falando sobre esse ciclo de violência. A Larissa respondeu muito bem. Agora, Natália, você quer complementar? Eu quero. Eu quero falar que é muito difícil de identificar para quem está sofrendo, porque, primeiro que a vítima é sempre errada. Tudo que acontece é sempre culpa dela. Se o relacionamento não está bem, é porque a culpa é dela. Se eles vão em algum lugar e se atrasam, a culpa é dela. Se tem um programa, o programa não é bom, a culpa é dela. Se escolhe um filme, o filme é ruim, a culpa é dela. Tudo é culpa dela. Como ela se sente tão culpada, ela está constantemente tentando agradar para fazer o relacionamento dar certo, porque ela realmente acredita que a culpa de não dar certo é dela. Né? E aí as brigas são constantes. Então é um momento de briga, dessa acusação. Passa um dia, 2, vem o momento do agrado. Então o abusador, ele percebe o que ele fez, como a vítima tá, apesar de não ter empatia, tá? Mas ele percebe e aí vem a recompensa. Então é ou um presente, ou troca de carro, ou leva para fazer uma viagem, ou faz um passeio, ou até um carinho que nunca tem. Então quando vem um carinhozinho, aquela migalhinha, a pessoa acha, e aí o que ela pensa? Ah, tá vendo como ele é bom? Sou eu mesmo que sou o problema. Olha, ele é bom. Aí ela cai nessa. Aí passa um tempinho, entra numa outra crise, depois vem outro momento assim. Então é uma montanha russa mesmo. Uhum. E uma dúvida, vocês falaram sobre que muitas pessoas não percebem porque a pessoa é uma coisa dentro de casa, fora outra, mas assim, uma pessoa que é abusiva, ela também é abusiva no trabalho, com a mãe, com o pai, ou não? Uma pessoa ela pode ser abusiva somente num relacionamento? Ela pode ser abusiva em todos os lugares. Mas difícil não é uma você ver. regra. Eu acho que Assim, não uma regra, mas se você for observar o relacionamento com a mulher, o relacionamento com a família, com a mãe, é sempre conturbado. Larissa quer complementar? Eu acho que não é uma regra, né? Inclusive, como a gente havia mencionado anteriormente, muitas vezes o abusador, né, o agressor, ele é muito bem visto, né, no meio social. Então, no trabalho ele exerce, mas talvez seja um papel, né? Então, não quer dizer que aquela relação de trabalho seja funcional também. Uhum. E, Natália, muitas pessoas não terminam um relacionamento, aí a gente vai falar daqui a pouquinho sobre essa dependência, né? Tem uma dependência financeira, por isso que é importante trabalhar essa questão também, dependência psicológica também da pessoa, mas do ponto de vista da sua área, você acha que muitas vezes as pessoas elas não colocam um fim no relacionamento porque elas têm medo do desconhecido, têm medo do julgamento da sociedade, mas você está solteira, porque tem isso, né, com as mulheres. Tem esse fator também, Tem, do sim, ponto de vista do comportamento né, humano? Na verdade, tem isso. Na verdade, são muitos os medos. Então, é o medo de o que os outros vão pensar. Se o abusador é muito agressivo, então tem medo dele também, do que ele pode fazer de retaliação depois. Se tem filho, como eu vou criar meu filho sozinha. O medo ele não é só de quem não trabalha, de quem não tem uma condição financeira. Quem tem a condição financeira também tem medo. E por estar enfraquecida, também não se acha capaz de sair. Essa rede de apoios, que até você estava falando no começo, doutora, de poder apoiar, ela é super importante para quem está passando por isso quando a pessoa realmente quer sair. Mas, às vezes, a rede de apoio não apoia. Então, eu tenho pacientes que a pessoa trabalha, mas teria uma qualidade de vida um pouco inferior do que tem, mas os pais falaram, nem vem para minha casa porque aqui a gente não te quer. Então, tem isso. E também tem as que os pais falam, pode vir para minha casa que a gente te acolhe, você não precisa passar por isso, e a pessoa também não consegue sair. Então não tem uma regra, tem todos esses fatores envolvidos, todos esses medos, e um dos medos que é até curioso, a pessoa pensa assim, e se a gente separar, ele arrumar uma outra pessoa e for feliz com ela? Então o problema era eu mesmo. Então eu vou tentar. Eu acho que sou eu o problema. Ele está falando que sou eu. A pessoa realmente acredita. Se ela é o problema, quem vai querer ela depois? Como ela vai sobreviver sozinha? Eu não vou dar conta de tudo. Então, por isso as pessoas ficam. Fica uma dependência emocional. Não tem mais círculo de amizade, a família também está distante.
só sobra o trabalho se a pessoa tiver, se ela não tiver nem isso. Então é difícil mesmo de sair, não é fácil. E para a gente tentar mudar esse cenário, né, Larissa, é importante, claro, que as leis elas sejam mais eficientes e tenha toda uma rede, né? Mas também é importante que a mulher ela seja encorajada, empoderada a ter sua vida, a ter sua independência, seja financeira, em todos os setores, né? Precisa ser uma rede integrada mesmo para tratar desse tema, para a gente começar a melhorar essa situação. Sim, com certeza. A gente percebe em muitos casos de violência doméstica que o fator patrimonial ele influencia muito. E uma mulher que está em situação de vulnerabilidade, ela não consegue, realmente não consegue, porque ela tem dependência financeira, né? Então, é muito importante, são importantes as políticas públicas, né, voltadas para principalmente as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade econômica, mas também outras questões como o apoio psicológico, algo o que a gente vinha comentando anteriormente, né? Antes de até começar a entrevista. Não adianta a gente falar só do direito, né? O direito sozinho ele não consegue resolver o conflito. Então, precisa buscar apoio psicológico, assistência social também é muito importante nessa hora. E também pouco se fala muito em punição, mas a gente tem que tratar também do aspecto preventivo. E isso está bem tratado na nossa legislação, que é a Lei Maria da Penha, mas é pouco implementado. Então a gente não vê nas escolas, porque poderia evitar. Se todos meninos e meninas aprendessem desde cedo como se relacionar e a identificar as violências, a gente evitaria muito dos crimes, né? E, consequentemente, dos relacionamentos disfuncionais mesmo, né? Sim, e você tocou bem desde a base para meninos e meninas, porque a maioria das vezes as mulheres que ouvem, né, que elas têm de fazer isso desde criança. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado. Mas a gente não vê uma educação mais efetiva, mais direta, voltada para os meninos também. E sem contar que uma educação, a informação na escola, a criança vai levar para a família também, né? Porque muitas vezes ela reproduz, a maioria reproduz aquele ambiente que ela viveu em casa. Exatamente. Completando isso que a doutora estava falando, essa questão de não ser ensinado, de não ter essa prevenção em casa, na verdade, assim, ó, ninguém é o que é por acaso. Todo mundo é hoje fruto de uma história de vida, de várias experiências. Então, muitas vezes, a gente pensa, nossa, que eu até estava falando para vocês também, o quanto ninguém ensina a se relacionar. Olha, para você se relacionar, a pessoa tem que te tratar bem ou não. Muitas vezes, essa pessoa, ela cresceu num lar totalmente disfuncional. Então, mesmo na dor, aquilo é o que ela entende como amor. Sim. Então, ela vive numa relação em que é muita troca de agressão entre os pais, ela desde criança sendo muito agredida verbalmente, humilhada. Então, quando ela cresce e ela vai encontrar um relacionamento, se alguém vier agradar e trazer flores, ela vai falar, gente, esse cara melado, que grudento, não é isso que eu quero para mim. Ela quer o quê? Ela quer o que ela entende como amor, que é uma relação disfuncional. Então, por isso que é mais complicado, porque a pessoa reconhece aquilo como aquilo sendo certo, porque foi aquilo que ela viveu. Ela só sabe lidar com aquilo, sabe? Então, e uma outra coisa importante também é que quando a pessoa sai de uma relação assim, que ela busque ajuda, porque senão ela vai entrar numa outra relação assim. Eu acho que ela tocou num aspecto muito importante, né? Que é uma característica da violência doméstica, é ela ser intergeracional. Ou seja, acontece na família muitas vezes. E o que é bastante chocante, assim, para quem trabalha no meio jurídico, é que o judiciário, ele tende a entender a violência doméstica apenas contra a mulher e quando é dirigida diretamente à criança. Mas quando a criança presencia violência doméstica, ainda que seja, por exemplo, a violência psicológica, ela também sofre violência. Sim. Entende? Ela sofre uma violência. Talvez seja uma violência indireta, mas é violência. E pelo menos violência psicológica ela sofre. Do fato de apenas ter a possibilidade, por exemplo, de retirada de ter uma mãe com o seu psico
tempo integral, entende? Então isso é retirado dela quando ela presencia situações de violência doméstica, né? E a violência doméstica, ela repercute tanto, ela tem esse aspecto de repercutir tanto na vítima, quanto também na criança, na mãe, por exemplo, a mãe daquela mulher que está em situação de violência doméstica também sofre abalos decorrentes da violência doméstica. Então, isso é algo que também precisa ser mais estudado e para o qual os profissionais da área precisam se qualificar, entende? Porque é uma abordagem muito rasa quando você trata apenas da violência doméstica dentro do relacionamento amoroso, mas não trata da visão familiar. Sim, e até pegando um pouquinho nesse gancho, mais uma questão sobre o comportamento humano, né? E é engraçado que você vê vários psicólogos falando que muitas vezes a pessoa viveu numa casa em que os pais tinham um relacionamento abusivo e ela vai por esse mesmo caminho, né? Por isso que é importante também ficar atento, procurar ajuda, porque o ser humano tem essa tendência, né? Em vez de tentar se desvincular, Exato. mas acaba sempre caindo naquele ambiente que lhe é familiar. Eu não sei se seria o termo correto. E a gente tem que desconstruir quando a pessoa está num relacionamento ruim e ela fala, eu não me separo por causa dos meus filhos. E, na verdade, é muito mais nocivo para a criança ficar num relacionamento abusivo do que ter os pais separados. Entende? Então, assim, a mãe fica lá se submetendo a tudo, a criança tendo que se submeter a tudo, ou, eu estou falando a mulher, porque é na maioria das vezes, tá? Mas também acontece o inverso. Mas a criança fica enxergando, aprendendo que aquilo é o normal, sendo que seria muito mais saudável para a criança viver numa relação sem viver assim, né? Então, a gente tem que desconstruir isso de que a família, porque está casado, casou e tem ali a mãe, o pai e o filho, é o relacionamento perfeito. Tá? Então, tem muitos casos que a gente vê a família, nossa, normalmente, quando a gente fica sabendo de um casal que teve uma relação abusiva e se separou, o primeiro comentário é, não acredito, vocês pareciam tão perfeitos, parecia tudo tão lindo, vocês são tão legais. Então, é tudo passado para a família também, mas as crianças sofrem demais. É uma visão da família como uma instituição sagrada, né? E isso acaba promovendo uma série de consequências terríveis, né? Traumas para as crianças. Como, por exemplo, quando preserva-se o laço parental, né? Do pai, e em nome da família, né? Mas desconsidera a violência doméstica. Então, quando você fala, ele me batia, mas é um bom pai, né? Não existe. Ele não pode ser um bom pai se ele bate, se ele agride psicologicamente, ele já é um pai ruim. Ele entende? É nocivo, né, para aquela família. Sim. Então, o agressor, ele precisa, se ele quer exercer a parentalidade, como a gente vê, né? Tem uma tentativa de separação entre o que é ser pai e o que é ser marido, né? Entre parentalidade e conjugalidade. Se a gente quer promover isso, a gente então precisa promover também o tratamento do agressor, para que ele possa ter relações funcionais também de parentalidade, porque quando ele agride a mulher, em qualquer dos tipos de violência, ele deixa de ser bom pai também. Sem dúvida. Bom, a gente vai fazer mais uma pausa e o Diálogos da Cidade volta já já, não sai daí. Estamos de volta com Diálogos da Cidade, hoje falando sobre relacionamentos abusivos, e para dialogar sobre este assunto eu recebo a psicóloga Natália Simões e a advogada Larissa Seixas. Bom, meninas, eu quero retornar esse bloco falando sobre redes sociais, né? Hoje é impossível viver sem as redes sociais, elas estão em tudo, e também com essa facilidade, essa tecnologia também abre margem para outros golpes, né? Tem até um termo, sextorção, né? Mas assim, acredito que tenha vários outros também tipos de abusos também por meio das redes sociais. Sim, vem sendo chamado de sextorção quando pode ser tanto um parceiro abusivo quanto um criminoso realmente, que ameaça divulgar conteúdo íntimo,
né, nas redes sociais, e se fala em sextorção por conta de extorquir, né, pedir dinheiro em troca. Então, geralmente é um criminoso, mas também pode acontecer para manter o relacionamento, o homem falar, né, e a gente vê muito isso na prática, né, fala, se você não aceitar voltar comigo, eu vou divulgar os seus nudes, né, então aí a mulher fica naquele impasse, mas a gente tem que reforçar que é crime isso, né, e mais, que o mundo virtual não é um domínio sem lei, né, então tudo acontecem também outros crimes diversos, como por exemplo crimes contra a honra, muito frequentemente, né? Então o homem fala mal da mulher lá, fala que ela saiu com outros caras, por exemplo. Isso é um crime, entendeu? A mulher tem o direito de se ver reparada, até civilmente. Se ela não quer buscar a polícia, ela pode pedir uma reparação civil, né? Que é muito importante, porque quando a gente fala de violência doméstica, só se trata, como eu já falei, de punição. Sim. Mas nem sempre é aquilo que a mulher busca. Às vezes a mulher só quer viver uma vida livre de violência. Então, às vezes, a parte civil interessa mais para ela do que propriamente o tratamento criminal. Sim. E é fácil denunciar no caso desses tipos também? A lei Sim. Hoje rigorosa. É possível, desde o início da pandemia, é possível fazer o boletim de ocorrência online, né? Se esse for o caminho escolhido pela mulher. Mas, além disso, ela também pode ligar para o 180, né? Que não necessariamente vai dar tratamento criminal, né? E também pode buscar órgãos de auxílio diverso, como em nossa cidade tem o Centro Dandara de Promotoras Legais Populares, né? Pode buscar também assistência social municipal. Natália, teve um caso que eu atendi era um casal, na verdade eu atendi a moça, mas ela tinha um relacionamento sério, e algumas vezes ela pensava em terminar a relação, mas eles tinham feito vídeos íntimos dos dois, e ele já tinha ameaçado ela de expor caso ela realmente terminasse. Então, o medo, mais uma vez, dessa forma, também impede da mulher de sair disso, né? E outra coisa também das redes sociais, que entra mais ou menos nesse crime, hoje em dia, muitos relacionamentos, não sei te falar o número, mas acredito que a maioria comece com a rede social, ou através do Instagram, ou através de algum aplicativo. E as pessoas começam a conversar por muito tempo e acabam tendo fotos íntimas trocadas. E neste momento você está conversando com alguém que você não sabe quem é. E aí essa pessoa aproveita para fazer esse tipo de crime. Então tem que tomar muito cuidado. Eu queria complementar, né, o que ela trouxe esse caso, né? E eu tenho conhecimento, por exemplo, já atuei em casos em que a mulher fazia justamente essa queixa, e é possível pedir de maneira autônoma, né? Isso é, apartada de inquérito policial, que se faça busca e apreensão na casa do agressor, então de todos os dispositivos eletrônicos que tiver. E daí, então, a partir da concessão de uma ordem judicial, a polícia vai na casa da pessoa, do agressor, e faz o recolhimento de todos os... É lógico, hoje a pessoa pode colocar na nuvem, e daí começa a complicar, mas às vezes está armazenado em dispositivo eletrônico, como computador, celular, e daí então serve. Além disso, a juíza, ela pode, no caso aqui em São José, uma juíza, né? E isso é interessante até a gente ressalvar, porque é uma das poucas cidades do estado de São Paulo, cidades do interior, que tem uma vara de violência doméstica. E aqui a titular é uma juíza, e ela também pode impor multa para o homem se ele, por exemplo, se ele fizer a publicação. E às vezes isso atinge muito mais do que justamente a parte criminal. Sem dúvida. E pegando esse gancho também, como que vocês avaliam? Claro que nós temos muita coisa a avançar, sobretudo nesse assunto, mas como que vocês avaliam São José dos Campos nessa causa? Assim, centros de apoio, de políticas públicas? Sim, olha, a cidade, eu sei que está muito longe da perfeição, né? Mas entre as cidades do estado de São Paulo, ela está muito bem, porque justamente tem uma vara de violência doméstica, tem uma delegacia da mulher, tem uma defensoria pública com atuação exclusiva para violência doméstica. E isso também é algo importante que a gente não falou eu não falei quando eu falei. A mulher, ela pode buscar diretamente a defensoria, a mulher que está em situação de violência doméstica, independente, porque existe, quando você vai buscar a defensoria pública, por exemplo, para se divorciar, né?
e não está em situação de violência doméstica, é feito um filtro do seu padrão, né, de vida. Então, até 3 salários mínimos. A partir de 3 salários mínimos, eles não atendem. Mas esse filtro, ele não se aplica quando a mulher está em situação de violência doméstica. Então, ainda que a mulher tenha boas condições, ela pode procurar defensoria. E aquela que é vulnerável, aí, então, é o público-alvo da defensoria pública. Então, é interessante você falar disso, né? E ter um defensor exclusivamente para isso. Sem dúvida. Gostaria de complementar, Natália? Bacana. E é importante, a gente falou do Centro Dandara, né? Há grupos também de mulheres que muitas vezes se reúnem em parques, como Vicente Naranha, para levar essa informação, porque eu acho que esse é o caminho, né, gente? Informação, conscientização, e isso durante todo o ano. Não só que universidades, que escolas públicas também entrem nesse ciclo e comecem a divulgar mais. Eu acho super importante falar, tanto pelo fato de que não são todas as relações que são abusivas, então a pessoa às vezes está num momento de crise e ela acha que é uma relação abusiva, isso já prejudica mais o andamento da relação, mas principalmente para quem está, reconhecer. Porque é muito difícil você se perceber nisso, porque você pensa, mas eu sou inteligente, mas eu sou uma pessoa estudada, mas eu sou tão esperta, eu tive tanta experiência na vida, como eu caí nessa? Então, acontece com todo mundo, em todas as classes sociais, em todas as idades, e quanto mais a gente falar, mais a pessoa vai poder perceber que ela é vítima de uma relação assim. E buscar ajuda, né, claro. E a gente estava falando isso antes, infelizmente cada vez mais cedo, né, a gente percebe também muitos adolescentes já enfrentando sinais de violência e que muitas vezes até recentemente, né, terminaram em tragédias por conta dessa situação. Sim, é interessante mencionar quando a gente fala de adolescente que a mulher, né, vítima de violência doméstica adolescente, né, ou criança, ela tem direito à proteção pela Lei Maria da Penha, né? A única diferença é que se o agressor também for alguém com menos de 18 anos, a competência é da Vara de Infância e Juventude. Se não, para todos os outros casos, se o agressor for maior, a competência é da Vara de Violência Doméstica naquelas cidades em que há, que é o caso de São José dos Campos. Natália? E no caso do adolescente, acho que o que agrava mais é o fato de a adolescente se sentir aceita, né? Então ela está num relacionamento, ela está ali com alguém que gosta dela, se ela já está com a autoestima baixa, ela acha que ninguém mais vai gostar. No adolescente é tudo muito inflamado, né? Tudo muito aumentado, então ela vai ficando cada vez mais presa ali, né? E vai sendo vítima, eu acho até na questão sexual mais ainda, né? Porque aí vem aquela fala de se você gosta de mim, né? Então, prova para mim que você gosta de mim. Então, isso entra como um abuso também. Eu acho que a própria imaturidade traça mais um critério de vulnerabilidade, né? Então, é interessante falar nisso, porque a gente falou no adolescente, mas a mulher idosa também é muito vítima de violência. E ela tem um cruzamento de vulnerabilidades, né? Que é da idade, né? Ou seja, estar na fase idosa da vida e também a própria violência doméstica. Então, quando se fala nesses dois grupos, né, tanto adolescentes quanto idosos, é preciso destacar a hipervulnerabilidade deles. Sim, muitas vezes, no caso das mais idosas, né, tem essa questão, um conservadorismo maior do que é hoje, né? Porque imagina, se hoje já tem essa pressão da sociedade, imagina há 50, 60 anos atrás, como não devia ser. Então, a pessoa também carrega aquilo. Eu acho que um ponto que é importante a gente tocar também, quando a gente fala do universo feminino também, fala-se muito em sororidade, né? Mas é um termo que falta muitas vezes na prática, justamente quando uma mulher está sendo vítima de um relacionamento, porque outras mulheres a julgam, né? Muito, Dani. É super importante você falar isso. Eu até pensei nisso, mas não teve uma oportunidade de falar. Inclusive na rede de amigos, sabe? Então, quando uma pessoa sai de uma relação, independente de ser abusiva ou não, até muitas amizades se afastam por ter a mulher solteira ali no ciclo de novo. Então, ou se afastam por ciúmes, nem sempre, ou se afastam porque acham que não vai fazer parte do grupo, porque agora está sozinha. E então, é o momento que a pessoa mais precisa das amigas e
nem todas as amigas dão esse apoio. Então é bem importante falar isso, porque senão é mais uma decepção. Sim, e aí essa vítima se sente sozinha, né? Que aí, para entrar, né, como você mencionou anteriormente, depressão, outras doenças, aí vem a insegurança, a autoestima, é um vem ciclo muito perigoso. A crítica ao homem de fazer tudo isso, ok, mas sem o amparo à mulher. Então, assim, é uma sororidade meio cambaleante, né? Então, eu te dou força para brigar com ele, mas eu não vou te apoiar. Larissa? Então, é interessante que a gente também compreenda como que esse tipo de preconceito é formado, né? Que é justamente pela desigualdade entre os gêneros, né? Então, as mulheres, elas também reproduzem o que a gente chamaria de patriarcado ou machismo, entende? E esse tipo de estereótipo precisa ser desconstruído. Mas isso volta no que a gente falou sobre educação, né? Não tem como se fazer essa quebra do dia para a noite. Isso é uma construção, né? E é uma construção feita ao longo dos anos. Então, se desde pequena a mulher escuta que ela tem o direito a viver uma vida livre de violência, que ela é digna, sozinha, ela não precisa, a dignidade dela é um fim, ela não precisa de mais nada, né? É ela. Então, tudo isso ajuda tanto a não se colocar em relacionamentos abusivos ou em situação de violência doméstica, isso sem querer culpar a vítima pela violência doméstica, né? São aspectos preventivos apenas. Como também a apoiar aquelas mulheres que estão em situação de violência doméstica, né? Sim, sem dúvida. A gente está chegando no fim, mas eu queria abordar com vocês um tema muito polêmico que a gente escuta muito por aí, que falam briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, esse ditado. A gente falou inicialmente, a Natália até comentou que em um certo momento tem que tomar cuidado para não a mulher não se sentir invadida, às vezes ela não quer falar sobre isso e tal, mas aí, de novo, para vocês duas, para a gente deixar claro para o pessoal de casa, quando intervir, porque em alguns momentos está tão sério que se às vezes alguém não intervir, pode acontecer casos mais extremos, como até mesmo uma tragédia, assim. Para a gente fechar esse termo com o pessoal de casa, qual que vocês acham que seria o ponto? Assim, falar livremente com a pessoa, se você for mais próximo, olha, estou aqui, você não quer conversar, qual seria o ponto? Exatamente nesse sentido. Menos crítica e mais se oferecer enquanto ouvido mesmo para a pessoa e se colocar à disposição, né? Sem julgar, o que é muito difícil, né? Mas esse é o principal. Agora, eu diria que não tem um ponto. O ponto é o momento da percepção da violência, do risco, né? Então, se você percebeu, você pode abordar essa pessoa, talvez não falando, olha, eu tô vendo que você tá sofrendo violência, mas se colocando, olha, eu tô sempre aqui, eu penso em você, entendeu? Eu gosto de você. Qualquer coisa, você pode me ligar. Sem falar, acolher, né? você é vítima. Até esse termo vítima é um termo carregado, né? Então, a gente tem que realmente, como ela falou, ter cuidado como a gente vai abordar, mas se colocar à disposição. Sim. Perfeito. Sem mais nada a acrescentar, foi ótimo. Eu acho que é isso mesmo, acho que a gente mostra que está ali, do lado, para o que precisar. Interferir é muito difícil, porque como é uma relação muito difícil de terminar, essa pessoa, ela vai muitas vezes terminar e voltar, terminar e voltar, terminar e voltar algumas vezes. E aí você vai se afastar. Então, se você, de repente, é a única pessoa que a vítima tem de apoio, ela vai te perder se você interferir muito diretamente. Mas é exatamente isso, mostrar, eu tô aqui, o que você precisar, você pode contar comigo, tá tudo bem, como estão as coisas na sua casa, como está a sua relação, e fazer perguntas assim, talvez indiretas, se for uma pessoa mais íntima, e aí, como vocês estão, como tá tudo lá, tá tudo bem? Até porque alguns sinais acabam sendo, a gente falou, né, que a vítima, ela geralmente fica excluída de amigos, da sociedade, é um ciclo, né, quando ela tá num relacionamento abusivo, mas geralmente tem alguns sinais perceptíveis, né, que sobretudo quem é mais próximo consegue identificar, poxa, tem uma coisa errada por aí. E por mais que a pessoa, por fora, ela disfarça, né, eu tenho paciente que fala, eu gosto de sair com outras pessoas porque daí meu marido me trata bem. Porque daí na frente dos outros ela disfarça, quando sempre acaba dando uma escapada, e aí ou ele é meio grosso, ou ele é agressivo, e dá para as outras pessoas perceberem, mas elas têm que estar
bem afinadas, assim, bem antenadas para poder enxergar. Tá joia, meninas. Muito obrigada pela participação de vocês. É um Obrigada. tema bem amplo e importante, né? Daria para fazer vários programas, como a gente conversou, para falar desse tema, mas eu acho que a gente passou a mensagem e Sim, principalmente reforçar que é a informação, né? A informação é a principal aliada para a gente tentar combater essa situação cada vez mais. Então, reforçar, né, Larissa, São José tem a DDM, dá para fazer inclusive atualmente o boletim de ocorrência, tem o Disque 180 também. Procure ajuda, que seja primeiramente um amigo, uma amiga, uma terapeuta para conversar sobre o assunto, e aí em casos mais extremos denunciar mesmo, né, ir na polícia e nos órgãos competentes. Então é isso, o Diálogos da Cidade de hoje fica por aqui. Você pode nos acompanhar no Instagram, que é @Diálogos da Cidade na TV, ou então pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/câmara SJC. Até a próxima semana. Tchau, tchau!